hoje eu me pergunto o que levou o município a mudar essa data. Essa pergunta o senhor não tem a resposta, não conseguiu a Eu resposta. tenho algumas hipóteses, eu especulo algumas coisas, mas não posso confirmar exatamente, né? Eu sei que essa mudança se deu na década de 70, né? Na década de 70 é quando começa a se falar em se comemorar o centenário da cidade, né? O centenário da cidade se aproxima. Isso desde 1973. E aí um dado que me chama a atenção é que houve uma mudança política no cenário do município, né? Um grupo político que estava no poder há 40 anos havia perdido, né, o seu espaço ali. Então um novo grupo surgia, e aí quando um novo grupo surge, acho que começa a discussão de que acho que essa história a gente também conhece hoje, né? Uma nova história que começa a ser escrita, enfim. Então ali já se falava ali o hino da cidade foi criado naquele momento, né? Inclusive é da própria professora Isso. Doraci, né? A autoria da professora A autoria Doraci, da professora musicado por Amado Norato. Amado Norato. A bandeira do município também foi criada ali, através de um concurso, né? Então, o jornal A Palavra, que era então o único jornal que circulava na cidade, E que acabava sendo, talvez assim, o principal veículo de comunicação, né? isso, o principal veículo de comunicação e que também o porta-voz, né, do grupo político que havia assumido naquele momento. O então coronel, para deixar muito claro para as pessoas, né, havia um grupo político que era o grupo liderado pelo coronel Francisco Rocha Pires, né, que estava no poder desde 1930, República Velha. desde o golpe, a Revolução de 30, Sim. que colocou Getúlio Vargas no poder. Então, o grupo que ascende aqui é o grupo liderado pelo Francisco Rocha Pires. Então, de 30 até 1972, Francisco Rocha Pires era a autoridade política aqui e todos os prefeitos estavam ligados a ele. Então, em 72, houve uma ruptura, inclusive, dentro daquele próprio grupo. O então o advogado, né, Fernando Daltro, consegue derrotar o grupo do Francisco Rocha Pires, do Chico Rocha. Então, em 72, ele assume como prefeito. Então, ali começa um processo de, né, a meu ver, ali de uma escrita, né, uma revisão, uma escrita dessa história jacobina. Na verdade, assim, parece que... Parece não, o grupo político que consegue derrotar essa dinastia, né, de Chico Rocha, queria implementar o seu perfil, né, implementar a sua gestão para ficar marcada em determinadas posições, e uma dessas foi mexer nessa questão da história. É isso. Agora veja, então, o hino do município foi criado ali, a bandeira foi criada ali, e a bandeira, veja, que na bandeira, no desenho da bandeira, já tem lá a data 1880. 1880 é a data da elevação à categoria de vila à categoria de cidade. Então, é como se naquele momento o grupo estivesse se preparando para o centenário. Então, em 1980, né, aí quem já estava à frente do município de Jacobina era o Flávio, Doutor Flávio. Flávio Mesquita. Então, houve toda uma preparação para a comemoração do centenário. Então, a partir dali, quer dizer, a data de 28 de julho passou a ser a data oficial, né, para a comemoração de Jacobina. Então, para os jacobinenses que estão nos acompanhando aqui em Jacobina, quem está fora, ou quem é da região também que está se interessando nesse assunto, qual era a data anterior a 28 de julho, professor? Bom, até o momento eu só tenho informação de que o município havia comemorado a sua data, né, a data oficial em um outro momento. Em 1922, e veja,
quem era o prefeito da cidade naquele momento, 1922. 1922 não se chamava prefeito, né? Se chamava intendente. Quem era o intendente de Jacobina? Francisco Rocha Pires. Francisco Rocha Pires aproveitou aquela data, né? E foi uma data extremamente simbólica, não só para Jacobina, mas para o Brasil, né? Ele aproveitou aquela ocasião para comemorar o bicentenário da Vila de Jacobina. Bicentenário da Vila. Bicentenário da Vila de Jacobina. Em 24 de junho, o bicentenário. Por quê? Porque a Vila de Jacobina ela foi instalada na data de 24 de junho de 1722. Agora, por que se comemorou nessa data? É uma outra questão também. Inclusive, eu escrevi um artigo sobre isso, foi publicado numa revista chamada Saeclon, e nesse texto trato justamente desse episódio, dessa comemoração. Por quê? Né? A meu ver, também o grupo político que estava no poder naquele momento, 1922, Francisco Rocha Pires, ele aproveitou a ocasião, que era a ocasião também em que se comemorou o centenário da independência do Brasil. 1822, é verdade. Então, o país estava preparado, estava se preparando para comemorar o centenário da independência do Brasil. Inclusive, foi feita uma grande exposição no Rio de Janeiro, que era a capital, né? O Brasil sediou um evento internacional, recebendo autoridades políticas de vários cantos do mundo, né? Para essa exposição no Rio de Janeiro. Então, desde o ano de 1921, os municípios do Brasil estavam se preparando para essa data, inclusive Jacobina, todo esse município na região aqui, né, para participar dessa exposição. Então, os olhos do mundo estavam voltados para o Brasil, digamos assim, nesse ano. Então, foi uma data também importante, eu acredito que foi uma data escolhida pelo Francisco Rocha Pires e pelos intelectuais, né, pela elite letrada do município, né, para comemorar em 24 de junho. Pegou carona, como a gente diz, né? É isso. Pegou a carona, olha, bicentenário, além do Brasil estar completando um centenário de independência, nossa Jacobina está completando um bicentenário. Ou seja, Jacobina é mais antiga do que o Brasil, do que... Que coisa fantástica. Agora, professor, o senhor coloca, é bem importante colocar isso, salientar, que essa data realmente é uma data que existe de fato, sim. 24 de junho de 1722, porque foi nesse momento que Jacobina é transformada a vila. É nesse momento que há, então, a designação da emancipação política, professor? Isso, é importante dizer. Essa data é uma data, sim, oficial, é uma data significativa, mas além dessa data existem outras, né? Inclusive a professora Doraci, quando fez essa provocação, ela disse: o município poderia muito bem escolher, existem 3 datas que podem ser escolhidas, né? Isso é normal, porque Salvador também fez essa discussão quando quis comemorar os 400 anos, né? Então, porque é a primeira cidade do Brasil, a primeira capital, então Salvador se preparou para isso e havia algumas datas possíveis. No caso de Jacobina, quais seriam as datas possíveis, né? Primeiro seria a data da criação da vila. A vila foi criada através de um decreto real. Sempre que eu dou entrevistas, quem tem me acompanhado, eu venho passando essas informações. Eu acho importante passar sempre, porque ainda tem pessoas que não conseguiram entender muito bem isso, ou algumas que não ouviram, que escutem agora. Então, a Vila de Jacobina, ela não passou por um processo de emancipação. O que é uma emancipação? É quando um município se emancipa, é quando ele se separa, se desmembra de outro. Por exemplo, se o Junco conseguisse se transformar numa cidade, ele estaria se emancipando de Jacobina. Quer dizer, Vazenova se emancipou de Jacobina, Capim Grosso se emancipou de Jacobina, tá? Mas Jacobina não se emancipou de nenhum município. Jacobina não estava vinculada, nunca esteve vinculada a outro município.
Jacobina foi um município criado através de um decreto real. O rei Dom João V de Portugal autorizou a criação de um município nos sertões da capitania da Baía de Todos os Santos. Então, houve um decreto real solicitando a criação e instalação, solicitando a instalação dessa vila. Ela foi criada por esse decreto. Em que data ela foi criada? Foi criada através do decreto, da data em que o rei Dom João V, né, autorizou, através do seu decreto, através do seu documento. A data foi 5 de agosto de 1720. Então, gravem aí. Essa é uma data importante. Poderia ser essa data. Poderia ser essa data. Poderia ser essa data. Inclusive, em 2020, nós, na universidade, estávamos, inclusive, comentando e discutindo isso. 2020 foi a data do tricentenário da criação da Vila de Jacobina, através desse decreto. Só que a vila ela foi criada, mas ela ainda não havia sido instalada. Então, existe toda uma prerrogativa, existe todo um protocolo para a instalação dessa vila. Escolher um local, né? Se criar a Casa de Câmara, porque onde os chamados, na época não eram assim, os vereadores, né? Na época eram chamados os homens bons, né? Eles nessa Casa de Câmara, onde eles iriam legislar, né? Então, somente 2 anos depois, quer dizer, o decreto foi em 1720. Então, o então vice-rei do Brasil designa algumas pessoas para escolher o melhor local para se instalar essa vila de Jacobina, né? Porque em 1720 já se havia encontrado ouro. Em 1720 essa região já tinha sido palco da colonização, né? Os primeiros habitantes, os habitantes dos grupos indígenas estavam por aqui, mas já haviam missões religiosas, jesuíticas, já haviam currais de gado, já haviam garimpeiros por aqui nessa região. Então o rei precisava colocar uma vila para controlar a saída desse ouro, né? Então qual o melhor local? O capitão Pedro Barbosa Leal, que foi designado pelo vice-rei para encontrar o melhor local, ele sobe para o sertão. As pessoas costumam dizer desce não, sobe porque sai de Salvador, exatamente, né? E então vem para a região mais alta, sobe o sertão e chega na então Missão do Saí. Para quem não conhece, Missão do Saí fica ali em Senhor do Bonfim, né? Onde já havia uma missão, onde já havia ali próximo uma freguesia, que era a freguesia em Campo Formoso, né? Uma igreja de devoção a Santo Antônio, né? Então, Pedro Barbosa Leal chegou lá no dia 24 de junho de 1722. Então, na presença das autoridades daquela região, né? Proprietários, né? As autoridades, os homens influentes. Os homens influentes. Então, ali, ele instala a vila. Existe um documento, existe uma ata de instalação da vila nessa data. Quantas pessoas assinam essa ata, professor? Há algumas dezenas de pessoas. Inclusive, esse documento, infelizmente nós não temos acesso a esse documento original, mas existem cópias desse documento, né? O então historiador Afonso Costa conseguiu transcrever ainda no início do século passado. E já existem alguns pesquisadores que também veiculam esse material. Hoje tem a professora Hélida, o professor Fábio, o professor Rafael, que colocaram seus olhos sobre esse documento. Bom, então em 1722, 24 de junho, eles instalaram lá. Então essa é uma data também importante. Perfeito. Qual seria a terceira data? A vila sendo instalada lá, isso provocou muito rebuliço, provocou ciúmes por parte de alguns, provocou polêmicas. Por quê? Porque a vila foi instalada lá, mas a zona de garimpo estava aqui. Então, aqui no Itapicuru, essa região aqui, nesse Rio do Ouro, essa região aqui é onde se laborava, onde se extraía o ouro. Então, veja,
qualquer problema aqui, ou o ouro tinha que sair daqui e ser levado lá para Campo Formoso, né? Então isso provocou uma série de questionamentos. Por que essa vila foi instalada lá? Havia também um grande sesmeiro, talvez o homem mais poderoso da Bahia naquela época, que era o Francisco Garcia Dávila, né? Que era um dos homens que tinha a maior posse de terra aqui, e aquele território estava dentro dos limites dele. E o Garcia Dávila não gostou da ideia da vila ter sido instalada lá, porque dentro do seu território, né? Então o próprio Garcia Dávila entra em contato com o rei, Dom João V, e solicita a Vossa Majestade que escolha um outro local para aquela vila. Não quero aqui. E o senhor, né, sabendo da minha importância, né, e sabendo o quanto eu tenho reverência à Vossa Majestade, eu peço que tire a vila de lá. O rei escuta? O rei escuta.